Ao Céu, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao Céu, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu, Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Gildete Montiel e fico até a 1 da tarde com 1 hora todinha de informação para a sua saúde. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Sidney Federman, o grande Dr. Sidney Federman. A audiência sobe, todo mundo aqui já fazendo perguntas, todo mundo muito interessado, porque o assunto é sério. Você come bem? Você sabe o que você está comendo? Se você tem doenças, você continua comendo a mesma coisa? Se você tem câncer, qual é a sua dieta? E tem mãezinhas aqui perguntando sobre a proteína do leite. Tem uma mãe desesperada, querendo saber agora o que seu filho vai comer, como é que vai ser a vidinha dele. Tudo isso a gente vai conversar com o Dr. Sidney Federman, que possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição para a prevenção de doenças crônico-degenerativas, atuando principalmente nos seguintes temas: atenção, alimentos integrais, doenças cardíacas, câncer e nutrição para a prevenção de doenças. Cirurgião pediátrico do Hospital São Camilo, Santana, desde 1987. Presidente do Centro de Estudos e diretor clínico do referido hospital desde 2003 até hoje. Técnico da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, desenvolvendo padronização nutricional inibidora de carcinogênese, sendo utilizada em pacientes oncológicos, potencializando a QTP, diminuindo seus efeitos tóxicos e atuando como terapia nutricional básica para a reversão das neoplasias. O Dr. Sidney Federman acaba de participar de um grande congresso de ortomolecular falando sobre a doença e a alimentação. Boa tarde, Dr. Sidney. Boa tarde, Gildete. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente o prazer é todo nosso e nós temos muito o que falar, Dr. Sidney, porque esse Gildete, assunto... eu não estou te escutando bem. Por favor, Melhorou. Procura, coloca aqui a nossa comunicação com mais som, por gentileza. Melhorou aí, Dr. Sidney? Vai falando a hora que melhorar para a gente começar efetivamente. Dr. Sidney? Gildete? Pois não? Melhorou? Alô, melhorou. Melhorou. Então vamos lá. Dr. Sidney Federman, nós temos aqui muita gente já querendo saber sobre alimentação, muita gente já perguntando. Toda hora que vocês aí, meus ouvintes queridos, escutarem um plim-plim é porque realmente o pessoal está fazendo muita pergunta. Gildete, desculpe, mas precisa melhorar o som. Eu estou te Melhorar escutando um pouco mal. Sidney, Dr. Sidney, não, fofura, aumenta aí o som pro doutor. Agora aí, melhorou. vamos ver. Melhorou, né? Então vamos ver. Dr. Sidney, estou com muitas perguntas aqui para o senhor. Eu tenho mães desesperadas, como se fosse uma condenação aos filhos. Ela diz assim, olha, a Marina, essa semana o médico disse que o meu filho tem alergia à proteína do leite. E agora, como vai ser a vida dele? Alergia à proteína do leite? Isso. Isso é uma bênção. Porque a proteína do leite é projetada para o bezerro. E as pessoas fazem anticorpos contra a proteína do leite. Cada vez que toma leite, queijo, manteiga, faz anticorpos contra a proteína do leite. O anticorpo contra a proteína do leite acaba confundindo o próprio organismo com a proteína.
Então ataca as articulações, que vem a artrite, ataca a tireoide, vem o hipotireoidismo, ataca o pâncreas, vem a diabetes. Então é possível fazer uma alimentação nutritiva sem leite. Por exemplo, no café da manhã, usar o pão 100% integral. Para passar no pão, patê de tofu. Tofu é o queijo de soja. Ou patê de grão de bico, que é o hummus. O ovo cozido, aveia, frutas, leite de soja. Então é possível fazer um café da manhã sem leite. Isso é muito interessante, porque o leite é um alimento para fazer crescer. Faz crescer o bezerro, faz crescer o músculo, faz crescer o câncer. Muitas pessoas têm câncer e ele não se manifesta. Mas se toma leite, queijo, manteiga todo dia, estimula a proliferação das células cancerosas. E o câncer vai aparecer. Populações que não usam leite, Japão, China, Filipinas, tem baixíssima incidência de câncer de mama. Meio caso para 100 mil. Café da manhã no Japão é arroz, tofu, salada, frutas e peixe. Meio caso por 100 mil câncer de mama. Quando eles mudam para os Estados Unidos, enquanto mantém o mesmo café da manhã, meio caso por 100 mil pessoas. Quando as filhas, as netas mudam para café com leite, pão, manteiga e queijo, passa a ter 100 casos por 100 mil pessoas. Então não é a diferença étnica, racial, que causa o câncer de mama, mas sim a alimentação. Gildete, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, com muita atenção. Eu estou aqui com a minha ouvinte Vera Maria Tepperman. Ela diz assim, se o meu filho não tomar leite, vai influenciar o crescimento dele? Interessante o seguinte, o leite faz crescer, né? É para o bezerro numa fase que ele não tem dente, que ele precisa crescer rapidamente. Mas o leite também faz crescer o câncer. Convincentemente, as pessoas altas têm mais câncer. Mas não é a altura que causa câncer. É o leite que faz crescer e que causa o câncer. Mas o seu filho, como vocês, deve fazer uma alimentação integral para compensar. Se você come o pão branco, de farinha branca, ele nutre muito mal. Tem que usar a farinha de trigo integral para o pão, bolachas, bolos, massas em geral. Aí você vai ficar mais bem nutrida para compensar a ausência do leite. Se a alimentação é integral, o leite não faz falta. Eu lancei um livro recentemente chamado Oncologia Nutricional. Ele é dedicado a médicos oncologistas para que eles saibam qual a nutrição que, associada ao tratamento oncológico, vai diminuir o risco de retorno do câncer, de recidivas e metástases. É muito triste ver um médico oncologista se esforçar para curar o paciente com cirurgias heróicas, quimioterapia, radioterapia. O paciente fica aparentemente curado, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o câncer volta e volta espalhado no fígado, no pulmão, no cérebro, porque não mudou a alimentação. Então o paciente que tem câncer deve mudar a alimentação. Por isso que eu fiz um livro chamado Oncologia Nutricional, que tem todas as comprovações científicas que a melhor alimentação para quem tem câncer é uma nutrição anti-câncer. Essa nutrição não inclui o leite, que é o principal fator de crescimento. Eu tenho aqui o ouvinte Felipe Castro, ele diz assim, recentemente o Hospital do Câncer, aí de São Paulo, não estou conseguindo entender o que você está falando. Fala um pouquinho mais alto, José. Tá ruim a transmissão, Fofuinha. Dá para aumentar o meu som para o doutor Sidney, por favor? E agora, melhorou, doutor? Agora estou te ouvindo claro e limpo. Ah, que bom. Eu tenho aqui a pergunta do nosso ouvinte Felipe Castro. Ele diz assim, recentemente o Hospital do Câncer de São Paulo
lançou uma cartilha para a alimentação. O senhor chegou a ver? O que o senhor acha dessa cartilha? Ela está de acordo? Infelizmente, essa cartilha não está de acordo, porque usa óleo. Os óleos é excesso de gordura, que aumenta o risco de câncer de intestino grosso e de mama. Ela usa leite, queijo, manteiga, cartilha. Então essa cartilha tem que ser reformulada. O meu livro Oncologia Nutricional deve ser adquirido pelo pessoal lá do Hospital C. Camargo para corrigir a cartilha, para fazer uma alimentação anti-câncer. Uma alimentação que seja nutritiva, mas tenha alimentos anti-câncer. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos catalogou em experiências in vitro e in vivo 440 substâncias em certos alimentos que destroem as células cancerosas. E outros alimentos fazem as células cancerosas proliferar. A proteína animal, leite, queijo, carne, frango, peixe, não deve ser usada pelo paciente com câncer, porque a proteína animal aumenta a produção do hormônio do crescimento, IGF-1, pelo fígado. IGF-1 é essencial para a proliferação do câncer. Então, no meu livro Oncologia Nutricional, nós comprovamos, à luz de muitas pesquisas, centenas de pesquisas científicas, que a alimentação pode ser anti-câncer e nutritiva. Gildete? Então, qual deve ser a alimentação de uma pessoa para não comer nada disso? Então, a pessoa tem câncer, ela deve comer o quê? Verduras cruas, frutas, o que ela deve comer? Já que ela não pode comer proteína animal. Bom, então vamos falar quais alimentos são anti-câncer. O cereal integral é o grão que nasce em espiga. Arroz integral, milho, aveia, trigo, quinoa. Segundo lugar, as leguminosas, os grãos que nascem em vagem. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Depois as raízes, os vegetais que crescem para dentro da terra. Cenoura, cebola, nabo, cará, inhame. As verduras verdes, brócolis, repolho, couve, couve-flor. As sementes, semente de linhaça e de gergelim. As nozes, as frutas inteiras. Esses alimentos têm uma grande concentração de substâncias químicas que destroem, que matam a célula cancerosa. Agora, não tem vitamina B12. A B12 é produzida por bactérias e é absorvida pelo intestino do gado para a carne, mas a carne estimula a progressão do câncer. Então, para ter vitamina B12, eu dou trigo germinado. O trigo, quando está germinando, tem uma bactéria chamada Lactobacillus reuteri, que produz vitamina B12. Uma colher de chá de trigo germinado já tem a quantidade de vitamina B12 para o dia, que é 5 microgramas. Além disso, o trigo germinado destruiu 32 tipos de células cancerosas e impediu as metástases. Outro alimento bom para quem tem câncer é o tofu, é o queijo de soja. É a soja pré-digerida por bactérias, soja coalhada. Falando assim, é difícil a pessoa gravar tudo que eu estou falando. Então, o livro Oncologia Nutricional, de minha autoria, ele é um livro bem resumido, prático, de muita credibilidade, que dá os pormenores, os detalhes da dieta anti-câncer. Mas não é só a dieta anti-câncer. A pessoa tem que praticar também atividade física. Assim que tiver possibilidade, que tiver melhor, atividade física aeróbica, correr, dançar, andar de bicicleta, porque aumenta 100 vezes a produção da citoquina IL-6, que destrói os tumores. Outro alimento importante para quem tem câncer são as algas marinhas. A alga marinha tem iodo, tem fucosan, que destrói as células cancerosas. E o iodo é essencial para a cura do câncer. Alga e a pessoa que tem câncer deve comer peixe? É a pergunta da Sueli. Sueli?
Pois não. Se deve comer peixe, porque ela diz aqui que o peixe tem iodo. Desculpa, eu não entendi a pergunta, Gisete. A Sueli pergunta se a pessoa que tem câncer pode comer peixe, porque o peixe tem iodo. O peixe tem pouco iodo. O que mais tem iodo são as algas marinhas. A alga nori pode comer in natura. Come um punhadinho de alga todos os dias. O peixe, na verdade, tem uma pesquisa recente de 2018, uma meta-análise, que o peixe frito perde ômega 3 e produz substâncias cancerígenas. E tem algumas pesquisas que demonstram que o peixe aumentou o risco de câncer. Na verdade, a pessoa que tem câncer precisa destruir o câncer. Então eu não dou proteína animal nenhuma, porque a proteína animal aumenta a produção de IGF-1, que faz o câncer proliferar. Então é a proteína vegetal que eu dou, que é a combinação de arroz integral com feijão, milho com ervilha, tem todas as proteínas vegetais. Agora, o peixe pode ser comido pelas pessoas que não têm câncer, porém não mais do que 2 vezes por semana, geralmente vem contaminado com mercúrio. Mercúrio impregna no organismo e é tóxico para o sistema nervoso. Quem não tem câncer, o ideal é comer frango. O frango não demonstrou nenhuma evidência de aumentar o risco de câncer e tem algumas evidências que diminuem o risco de câncer. O nosso ouvinte Saulo Mansky, ele diz assim: o senhor falou que eu posso comer grãos, que eu posso comer feijões. O senhor acha que eu posso comer uma feijoada ou o senhor também acha que não é bom? A pessoa que está perguntando tem câncer? Não. Não tem câncer? Não. Então a feijoada feita com arroz integral. O arroz integral tem antocianina que destrói o câncer. O feijão tem substâncias que destroem o câncer também, convincentemente. A couve também, a laranja também. E a carne de porco come em pequena quantidade. De acordo com o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, a alimentação anti-câncer deve ser prevalente em alimentos vegetais. Alimentos animais deve usar em pequena quantidade. Então desfrute da sua feijoada, só que não todo dia, né? Lógico. É que hoje é sábado, né? Acho que o pessoal já atribui o sábado à feijoada, né? O nosso ouvinte, Laila Fiuza, ela pergunta sobre o sal. Qual é o melhor sal a ser consumido? O sal marinho é não refinado. Tem 83 sais minerais, 70% cloreto de sódio, 30% ele tem 81 sais minerais. Então compre o sal marinho. A marca mais idônea é a marca Jasmine. Ele tem iodo, o sal tem iodo e tem 83 sais minerais. Sal marinho. Tá bom? Que bom, eu comprei esse sal ontem, olha só. Eu usava antes, doutor, o sal do Himalaia, aquele rosa, né? Mas eu não achei no mercado. Ontem comprei o Jasmine, olha que bom. O sal do Himalaia é importado. Aí não tem iodo que o governo manda pôr. Porque existe uma epidemia de deficiência de iodo. Deficiência de iodo aumenta o risco de câncer de pele. E o sal marinho, ele tem iodo dele e tem iodo que o governo manda pôr. O sal do Himalaia, como ele é importado, ele não tem iodo que o governo manda pôr. E a deficiência de iodo é coisa séria. Pode originar melanoma, câncer de pele, muito grave. Então a melhor coisa é sal marinho e usar algas marinhas que tem muito iodo. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o pão de centeio, sobre o gergelim e sobre as lentilhas. Que eu tenho aqui alguns ouvintes, que são o Carlos, a Ioná, a Sabine e a Beatriz,
que estão perguntando efetivamente sobre esses alimentos. Ivete, desculpe, eu não consigo ouvir sua pergunta, dá para você repetir? Eu tenho alguns ouvintes perguntando aqui sobre o gergelim, pão de centeio e lentilhas. Gergelim, pão de centeio, o que mais? Lentilhas. Lentilhas. Lentilha é abençoada. A lentilha é um tipo de leguminosa que tem efeito anticâncer. As leguminosas são os grãos que nascem em vagem. Lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. São alimentos muito bons, tem muita proteína vegetal e tem fatores anticâncer. Gergelim é uma semente. Se você comer ela inteira, ela sai com as fezes, ela não é absorvida, porque não tem enzimas no corpo que digerem a cápsula. Então tem que triturar o gergelim no liquidificador, ficar no farelinho. Aí você coloca em cima do arroz uma colher de sopa. Só que para guardar o gergelim depois de moído, guarda na geladeira, para não perder o ômega 3, que depois que moer, oxida o ômega 3. A linhaça também é uma semente muito interessante. Ela tem ômega 3, ela tem fitoestrógenos, é importante para as mulheres que estão na menopausa. Mas também tem que moer no liquidificador, guardar na geladeira, colocar uma colher de sopa em cima do arroz. Gergelim e linhaça. Sempre na geladeira, né? Depois que moer, tem que guardar na geladeira para não oxidar o ômega 3. E a linhaça tem lignina. Lignina é muito potente em destruir células cancerosas. É interessante começar a usar tofu no lugar do queijo e da manteiga. O tofu bem temperadinho vai muito bem. Tem uma marca chamada Ecobras, que eles fazem tofu orgânico, temperado, se encontra nos supermercados, para substituir a manteiga e o queijo. Muito bom, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o café, porque eu tenho alguns ouvintes aqui que são viciados em tomar café. E o que tu pode usar no lugar do café? O café, as pesquisas são conflitantes. Tem pesquisas que comprovam que o café aumenta o risco de câncer de bexiga urinária e de rim. Outras pesquisas mostram que o café diminui o risco de câncer de fígado. O café tostado, ele tem uma substância chamada colantrene. O colantrene catalisa a reação de nitritos, que são conservantes das carnes, com aminas, formando nitrosaminas, potentes cancerígenos. E o café, em algumas pessoas sensíveis, pode provocar arritmia cardíaca. Então o ideal é você ir substituindo o café pelo chá. Os chás, todos os chás têm flavonoides das folhas verdes. Flavonoides tem no chá verde, tem as catequinas que destroem o câncer. Chá de hortelã, erva doce, camomila, erva cidreira, todos os chás são bons. Então se você puder ir substituindo o café pelo chá, é vantagem. Embora não se pode proibir de tomar café, porque ele diminui o risco de câncer de fígado, mas aumenta o de câncer de bexiga e de rim. Então o café tem que usar com parcimônia, mas o ideal é trocar pelo chá. Certo. O que o senhor acha do chá de hibisco? Como? O chá de hibisco. Ah, é muito bom. Todos os chás de erva são bons. Veja o que melhor se adapta para você. Algumas pessoas tomam muito chá, urinam muito, é muito diurético. Não convém exagerar, convém degustar. Certo. A Emília pergunta o que o senhor acha de, em vez de tomar o café, tomar cevada. Cevada é um cereal, é muito bom. É uma boa ideia. Substituir, então, o café pela cevada é bom, né? O grande problema da nossa alimentação aqui no Brasil continua sendo o queijo, manteiga. Esses alimentos causam obstrução das artérias coronárias.
Os glóbulos brancos do sangue estão comendo as placas de gordura e cálcio das artérias coronárias para desobstruí-las, para impedir a sua obstrução. Mas cada vez que você come queijo, manteiga no café da manhã, você põe mais gordura nas artérias coronárias que o glóbulo branco consegue remover. Então, mais cedo ou mais tarde, obstrói a coronária, vem um infarto, que é a principal causa de morte. No Brasil morrem 300 mil pessoas por ano de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Na Finlândia, o país que mais morria gente por infarto, aí 300 médicos, nutricionistas, educadores sociais foram à mídia e pediram para substituir o queijo e a manteiga por uns outros produtos para passar no pão. Aí reduziu 70% as mortes por infarto. 300 mil pessoas que morrem aqui no Brasil, se reduzir 70%, vai salvar 200 mil pessoas. Então o grande problema nosso é o arroz branco, tem que trocar pelo arroz integral, e a farinha de trigo branca trocar pela farinha integral. E deixar leite, queijo e manteiga para um uso mais esporádico ou não usar. Substituir pelos patês de tofu ou patê de grão de bico. Esse é o grande problema que vai, se prestarmos atenção e fizermos essas modificações, iremos salvar muitas vidas humanas. Com certeza. A Bia pergunta quais são as dicas que o senhor tem para quem tem diabetes. Qual é a alimentação ideal? A mesma alimentação que previne o câncer, que previne o infarto, previne a diabetes. As gorduras saturadas do queijo, da manteiga, causam alterações degenerativas nas células beta do pâncreas que fazem insulina. Quando 75% das células deixam de funcionar, vem a diabetes. Além disso, na diabetes tipo 1, a proteína do leite origina anticorpo contra ela. O anticorpo contra a proteína do leite, contra a caseína, ele atinge o pâncreas e destrói as células que fazem insulina. Então, para prevenir diabetes, a mesma coisa. Trocar a farinha de trigo branca pela integral em todos os alimentos, pães, bolos, bolachas, massas em geral. E deixar de usar leite, queijo e manteiga, substituí-lo por leite de soja, ou então por o patê de grão de bico ou patê de tofu. Aí previne-se a diabetes. Essas Eu tenho aqui a Marina, a Raíssa, o Carlos e a Tiquísia. Eles dizem assim que tem facilidade para engordar, e inclusive a Raíssa diz que ela é gorda e que ela gostaria muito de uma dieta que facilitasse para emagrecer. Quais são as dicas que o senhor tem para emagrecimento? As mesmas. As providências para evitar diabetes, para evitar infarto, pressão alta, para evitar câncer, são as mesmas providências para evitar a obesidade. Se você come arroz integral, ele tem fibra. A fibra gruda na gordura, no açúcar do arroz e não deixa absorver. Se você come um pãozinho branco, ele vai engordar. Um pão 100% integral tem a fibra que não deixa engordar, porque regula a absorção de gordura. Se você fizer a dieta com cereais integrais, substituir manteiga e queijo pelos patês de tofu ou hummus, você vai emagrecer. Vai emagrecer também associado à atividade física. Vai chegar ao peso ideal sem esforço. O que engorda é farinha branca e queijo e manteiga. Trocando por farinha de trigo integral, arroz integral, substituindo o queijo e manteiga pelo patê de tofu, patê de grão de bico, você vai emagrecer com facilidade. O intestino vai funcionar melhor. É tudo fantástico. Gildete, você recebeu meu livro já, Oncologia Nutricional? Não, doutor, ainda não. Quando eu receber, eu vou agradecer. Terrível, né? Não recebi não. Incrível mesmo.
Doutor querido, esse livro ele não é encontrado em livraria. Para adquiri-lo é só ligar no consultório em horário comercial e a secretária explica como adquiri-lo e envia pelo correio. Certo. Depois do final da entrevista, eu quero que o senhor dê as coordenadas de como a pessoa pode adquirir o livro, porque o livro, pessoal, é um manual. Você que precisa comer bem, você que tem problemas de saúde, que tem tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sem falar os cânceres, lógico, né? Você que tem câncer tem que seguir à risca todas as orientações do Dr. Sidney Federman, porque realmente é uma bíblia de cura e de bem-estar e de saúde, cada livro que ele tem. Então, no final da entrevista, nós vamos passar para vocês todas as coordenadas. Mas nós vamos continuar falando sobre a sua alimentação. Nós já falamos do café, já falamos do leite. Vamos falar das bebidas alcoólicas e dos refrigerantes, Dr. Sidney. Pode me chamar de Sidney, não precisa chamar de doutor. Gilberto, a bebida alcoólica, ela tem etanol. O etanol deixa tonto. Aí o organismo transforma o etanol em acetaldeído. O acetaldeído causa câncer. A cerveja tem 5% de etanol. O chopp tem 7%. O vinho tem 15%. O uísque tem 40% de etanol. Então, tem uma estatística muito interessante, publicada pelo Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, sobre o vinho. Eles falam que para efeitos de prevenção do câncer, o vinho não deve ser usado, porque numa meta-análise, uma taça de vinho por dia aumentou 10% o risco de câncer de mama. Então, a bebida alcoólica pode ser usada numa ocasião festiva, numa ocasião especial, mas se usa diariamente, ela aumenta o risco de vários tipos de câncer. O refrigerante é ácido. Jogar ácido na garganta inflama a garganta. O suco de fruta também é ácido. É melhor comer a fruta inteira. Se come a fruta inteira, você não vai comer uma fruta ácida. Porque se tiver azedo, você não come, você vai comer a fruta doce. E você mastiga a fruta. Quando você mastiga a fruta, você produz saliva, que é antiácida. Então não vai engolir um líquido ácido contra a garganta. Agora, se toma um suco de laranja, suco de limão, maracujá, joga ácido na garganta. Isso é um crime, principalmente com as crianças, porque cria microerosões na mucosa da orofaringe, que é a porta de entrada para as bactérias e vírus, causar infecção na garganta, nas amígdalas, sinusite, miocardite, meningite, encefalite. Então não use líquidos ácidos, principalmente agora no inverno, que tem vírus H1N1 na garganta, vírus da meningite, bactéria da meningite na garganta. Tome água ou chá. Não tome refrigerante nem sucos. E as frutas Deus fez para comê-las inteiras. O que o senhor tem a dizer para nós sobre a água? Olha, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre a água. Eu estive num congresso agora, no 31º Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular. E um indivíduo falou sobre a água. Ele falou que a água da Sabesp, ela tem muito alumínio. Ela é usada como coagulante na água. O alumínio vai se acumulando no organismo e é tóxico para o sistema nervoso. E a água mineral em garrafa de plástico tem microplásticos. Então é difícil se encontrar uma água boa para se beber, né? O filtro ele é importante para purificar a água, mas tem que ser um filtro especial. Nós temos que procurar uma água boa. Eu não sou a pessoa certa para indicar uma água boa, que eu também estou procurando. É complicado comprar água, a água vem com sódio, aí o sódio se armazena nos rins, aí é complicado, porque a gente pensa que está tomando a melhor água,
a gente compra as principais marcas, e aí a água também vai trazer prejuízo à saúde. Então, a melhor água é a água melhor filtrada, não é isso? Água filtrada, exatamente. Filtrada em filtro de barro, como antigamente, melhor ainda. Filtro de boa qualidade, né? Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho de fast food. O pessoal está perguntando aqui dos fast foods. Fast food. Olha, depende do fast food. Se você vai no fast Nada a food... ver, né? Se você vai Muito no fast complicado. food uma vez por semana, come um hambúrguer, que nem tem um fast food aqui do lado da minha casa, que eles fazem um mushroom burger. Mushroom é cogumelos, né? Cogumelos shiitake, eles são potentes contra o câncer. Se você for comer carne, come carne mal passada, que a carne, quando ela é grelhada, churrasco, grelhada, frita, ela produz substâncias cancerígenas. Então você pode no fast food escolher a comida mais adequada para você. Mas de modo geral não é aconselhável você ir com muita frequência no fast food. Batata frita tem substâncias cancerígenas por causa da fritura. Quem mais come hambúrguer tem mais câncer de mama, de próstata. Então você tem que se defender. Vai no fast food, escolhe um pão que seja integral, uma salada e uma carne de frango. Aí você está fazendo uma comida adequada para a saúde. Tá bom? Tá ótimo, maravilha. Vamos falar também, doutor, sobre doces, né? De açúcar. Vamos falar de um delicioso bolo de chocolate. Como é que a gente faz? Um delicioso bolo de chocolate, essa é boa. A minha esposa hoje faz aniversário. Então Parabéns. A minha cozinheira, Maria, ela fez um delicioso bolo de chocolate. Mas a farinha é integral. Farinha de trigo integral, farinha de arroz integral, aveia. Então você... E ela usa mel no lugar de açúcar. O mel destrói as células cancerosas. E o própolis também, mel com própolis é ideal. Mas então você pode fazer uma culinária. Eu tenho um livro chamado Superalimentos que tem receitas. Uma culinária com farinha de trigo integral. E usa mel no lugar de açúcar e come o bolo no dia do teu aniversário. Ah, que beleza, mas isso é muito importante. O livro Superalimentos contém receitas, pessoal. Esse livro foi lançado em 2012, é isso? É por aí. Então, pessoal, olha, Oncologia, desde 2012 que a gente já podia estar com essas receitas. Nutricional acabou de ser lançado. Os Superalimentos têm mais tempo. São livros que tratam do mesmo tema. O novo, como é que chama? Oncologia Nutricional. Tá, o senhor tem um livro também chamado Alimentação que Evita o Câncer e Outras Doenças, né? Esse é muito antigo, né? É antigo? É muito antigo. Os livros que eu recomendo é os Superalimentos e Oncologia Nutricional. Só que não é encontrado em livrarias. Para adquiri-lo tem que ligar para o consultório. Tá, nós vamos dar o telefone do consultório no final da entrevista. Mas vamos continuar falando. Essa alimentação que o senhor rege, ela pode ser consumida desde criança? É a pergunta da Ocarina. O melhor leite para criança é o leite materno. Se não tiver leite materno, tem que usar leite de vaca mesmo, né? Mas o ideal é o leite materno. O leite materno protege contra o câncer no futuro. Crianças amamentadas do leite, do seio da mãe, tiveram muito menos câncer de mama no futuro. Agora, quando a criança tem dentes, ela vai comer a mesma coisa que o adulto. Os mesmos alimentos. Arroz integral, milho, feijão, legumes e verduras, frutas inteiras, nozes, castanhas, sementes moídas.
E o produto animal para dar para a criança é o mesmo que o adulto. O frango, principalmente. O peixe. E a carne vermelha, menos frequentemente. O que não deve usar, que é o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer não recomenda em hipótese alguma, são as carnes preservadas. A carne preservada é salame, mortadela, presunto, peito de peru. São preservados com nitritos. Os nitritos combinam-se com as aminas produzidas no cozimento da carne, formando nitrosaminas, potentes cancerígenos. Então não deve dar carne preservada para a criança. Enquanto ela não tem dente, ela deve mamar o leite materno e usar em alimentação pastosa. Depois que ela tem os dentinhos, ela vai comer igual ao adulto. Eu fico imaginando um café da manhã. Um café da manhã com leite, com presunto, com queijo, com pão branco. É uma bomba para a saúde. Isso aí tem que ser tudo substituído pelo que o Dr. Sidney Federman está falando aqui. Tem que substituir o pão branco pelo pão integral e outras coisas. Eu queria falar aqui sobre a pergunta da Cíntia. O que o senhor pensa do leite de soja? Olha, soja não é leite, soja é um feijão. Para produzir o leite de soja, precisa de processamento químico. Portanto, não é o ideal. Se você tem dente, você não precisa tomar leite. O leite é para lactente, que não tem dente. O leite é feito por uma época da vida que você precisa crescer rápido e precisa de um alimento líquido. Então a soja é melhor consumir sob forma de tofu, que é a soja coalhada, que é de fácil digestão, ou o próprio feijão de soja. O leite de soja é útil para dissolver uma aveia de manhã, não é mesmo? Então, pequena quantidade, tudo bem. Outra pergunta, o Fulvio pergunta como fazer um mingau de aveia sem leite. Aí você usa o leite de soja. Aí pode, né? Mas não muda o sabor, doutor? Depende. Você precisa procurar um leite de soja que seja melhorzinho, né? A gente usa um leite de soja aqui, que são os grãos de soja. Mas muda o sabor realmente. Tem que escolher um que seja do seu gosto. Mas a aveia pode ser diluída com um pouquinho de leite de soja. Você pode fazer um mingau de aveia e pode acrescentar trigo germinado no mingau. O trigo integral, você pode germiná-lo. Tem um site chamado, você acessa o YouTube, você acessa Terrapia, com 2 R's, Terrapia. A doutora Ana Branco, da Universidade Fiocruz, ensina como germinar o trigo. Basicamente, se deixa o trigo 24 horas de molho na água, depois deixa ele mais 24 horas úmido. Aí nasce uma raizinha, um brotinho de cada grão. Então de manhã você põe no seu mingau aveia, trigo germinado e leite de soja. É um mingau muito nutritivo. E o trigo germinado, ele tem fibras. Como ele é cru, as fibras não foram destruídas pelo cozimento. Então vai promover um bom funcionamento intestinal. Tem aqui a pergunta do Tássio. Se o senhor conhece a moringa, que é o quê? A moringa popular nos territórios asiáticos, que tem muita proteína. Se o senhor recomenda e se o senhor conhece. Eu não conheço particularmente a moringa. Deve ser uma fruta, algo assim. Mas é um alimento de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são muito recomendados, porque eles é que têm as substâncias anticâncer. Os alimentos de origem animal tem que usar parcimoniosamente, porque em excesso eles aumentam o risco de câncer, principalmente se forem preparados com altas temperaturas. O alimento grelhado, o frito, o churrasco é que produz substâncias que causam o câncer. Então, de preferência, alimento animal cozido. Mas os alimentos vegetais são todos bons.
Só que você deve escolher os alimentos integrais. O segredo é esse. O câncer do A intestino Elaine grosso... pergunta sobre temperos. O que o senhor recomenda? Pergunta maravilhosa, Gildete. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer afirma, através de muitas pesquisas, muitas comprovações, que os temperos são concentrados em substâncias químicas que matam as células cancerosas. Então, os temperos são muito bem-vindos. O alho tem alicina, que destrói o câncer. Alho, cebola, salsinha, cebolinha, cúrcuma, açafrão, todos, além de dar um gosto especial na comida, eles são a alma, o tempero é a alma da comida. Eles atuam eficientemente contra as células cancerosas. E a cúrcuma, doutor? É uma outra pergunta do Fred. A cúrcuma é o açafrão, uma raiz. Você deve pôr uma colher de sopa de cúrcuma, um pozinho amarelo, na água que cozinha o arroz. No final do cozimento, o arroz fica todo amarelinho, aquele arroz de paeja, né? É muito bem-vinda a cúrcuma. E o gengibre? Também tem substâncias anti-câncer. Pode usar gengibre. A Stephanie Machucci, ela diz assim: eu tenho fibromialgia. Existe alguma alimentação referente? Eu tive uma paciente com fibromialgia que só de cortar totalmente o leite, os derivados do leite, ela deixou de sentir dor. Provavelmente a proteína do leite, que não é digerida, origina anticorpo contra ela. O organismo confunde a proteína do leite com o próprio corpo. O anticorpo contra a proteína do leite, ele atinge o próprio corpo e provoca as dores da fibromialgia. Então, se você deixar totalmente de usar leite, queijo, manteiga, usar a farinha de trigo integral nas massas e o arroz integral, você vai deixar de ter fibromialgia. Certo. Paulo Becker: como acelerar o metabolismo naturalmente? Acelerar o metabolismo? É. Não precisa acelerar o metabolismo. Não? Deixa o metabolismo normal, equilibrado. Aliás, convém a gente chamar a atenção que o alimento deve ser bem mastigado. É na mastigação que você ativa as substâncias anti-câncer. Por exemplo, se você mastiga agrião, arde a língua, né? Quando arde a língua, está ativando o isotiocianato, que é uma substância que destrói as células cancerosas. Ativa o gene P53, que é anticâncer. Eu tenho aqui algumas pessoas perguntando sobre sorvete. O sorvete tem leite. Sorvete tem leite. O sorvete tem leite. Se você faz uma dieta sem leite, você não deve tomar sorvete. E o leite faz muito mal à saúde, né? Então as pessoas não devem consumir o sorvete, é isso? Tem sorvete de fruta, né? Como? Tem os sorvetes de fruta. Num dia de muito calor, o sorvete é bem-vindo. Agora, se você tem o câncer, você não deve usar sorvete. Se você não tem, você pode usar parcimoniosamente. Muito bom mesmo. Eu tenho aqui a pergunta da Elaine Cristina. Ela diz assim: eu tenho reumatismo, artrite e artroite. Qual é a alimentação adequada? Você, quando toma leite, a proteína, a caseína, é mal digerida ou não é digerida. O organismo faz anticorpos contra a proteína. O anticorpo contra a proteína do leite, em pessoas sensíveis, pode atingir as articulações, provocando artrite, artrose. Então, a mesma alimentação
que previne o câncer, previne a diabetes, previne a doença cardiovascular, também previne as artrites. Então você vai encontrar no meu livrinho uma alimentação sem leite nutritiva para você resolver seu problema de artrite. Certo. A alimentação que o senhor orienta, ela é generalizada para todo tipo de câncer? É a pergunta da Rosa Maria. É indicada para todos os tipos de câncer, sim. Mas a alimentação tem que ser nutritiva. Se ela não for nutritiva, ela também aumenta o risco de câncer. Eu levei 35 anos estudando para chegar numa alimentação nutritiva e contra o câncer. Por exemplo, a deficiência de iodo causa câncer de pele. Então se deve comer algas marinhas para ter o iodo. A deficiência de B12 pode causar câncer, porque a B12 participa da síntese do DNA, do reparo celular. Então tem que comer o trigo germinado para ter a B12. Então nós temos que diferenciar. A alimentação para a prevenção do câncer é uma, a alimentação para a reversão é outra. Para a prevenção... é diferente? Como? É diferente? A alimentação para a prevenção do câncer pode usar frango, peixe, ovo. Só não usa leite, queijo, manteiga e carne vermelha. E carne preservada. Agora, a alimentação para a cura do câncer, para a regressão do câncer, não usa proteína animal. Uma alimentação totalmente vegetariana, porém muito nutritiva. E ela serve para todos os tipos de câncer. Eu tenho aqui o Renê, ele diz assim: eu tenho câncer de próstata e devo operar em breve. Qual é a melhor alimentação? Olha, o câncer de próstata é muito interessante. Eu já falei aqui, na China tem 2 casos por 100 mil. Eles não usam leite. Nos Estados Unidos tem 130 casos por 100 mil. Eles usam leite. Quando o chinês muda para os Estados Unidos, começa a usar leite, de 2 casos por 100 mil passa a 130 por 100 mil. Então, o câncer de próstata, ele depende muito do leite, queijo e manteiga. A vitamina D destrói câncer de próstata. Então tem que tomar sol diariamente. A mulher tem que botar um biquíni, o homem botar uma sunga e ir no sol durante 10 minutos na hora do almoço. É o ideal. A vitamina D vai de 20 a 100 nanogramas por ml. Menos de 20 é alto risco de câncer. Mais de 100 também. O ideal é estar em 50 e 60 nanogramas. Isso você consegue com 10 minutos de exposição ao sol. Então, meu filho, se tem câncer de próstata, o ideal é fazer uma alimentação anti-câncer, para a regressão do câncer. Então, é isso que eu estou falando, mas tem muitos detalhes. Então, se você adquirir o livro Oncologia Nutricional, você tem lá todos os detalhes da alimentação anti-câncer. Certo. A Douglas Costa, ele diz assim: eu tenho câncer de pele, o que devo fazer? Câncer de pele? É. Primeiro tem que operar o câncer. Tem que tirar o câncer. Depois tem que começar a usar algas marinhas. Eu tenho um paciente que teve câncer de pele 6 vezes. Operava, aparecia outro, operava, aparecia outro. Comecei a dar para ele algas marinhas, nunca mais teve câncer de pele. É deficiência de iodo, que aumenta o risco de câncer de pele. E o único alimento a concentrar em iodo são as algas marinhas. Alga nori pode ser comida in natura. Aquela alga do sushi. Come um pouquinho toda a refeição. Eu tenho muita gente aqui perguntando aonde comprar as algas marinhas e como consumir. Lojas de produtos japoneses ou supermercados. Compra alga nori. N-O-R, nori. Ela é muito concentrada em iodo e ela pode ser consumida. É uma folha. É só cortar em pedacinho pequeno e comer na salada.
na salada, né? Aí eu tenho a pergunta da Geralda, ela diz assim, é verdade que as verduras devem geralmente ser consumidas cruas ou eu posso cozinhar? Melhor consumidas cruas, mas algumas que não podem ser consumidas cruas deve-se cozinhar. Os alimentos crus, eles preservam as substâncias anticâncer. Tem uma médica, a doutora Odile, que ela escreveu um livro chamado Minha Vida Anticâncer. Ela tinha câncer disseminado do ovário. Ela sarou em 5 meses comendo muitos alimentos crus. Legumes, verduras e frutas é fácil de comer cru, mas trigo e lentilha não dá para comer cru. Então germina o trigo e a lentilha, aí ele fica palatável para comer o cru. O máximo de alimentos crus é melhor, mas é evidente que alguns alimentos têm que ser cozidos. Aí procura cozinhar o mínimo possível. Viviane pergunta, o senhor acha bom o suco em polpas que a gente compra no supermercado? Olha, o ideal, minha filha, é comer a fruta inteira, como ela é, não o suco. O suco geralmente é ácido. Ácido na garganta origina feridinhas na garganta que podem originar infecção. Então procura mastigar a fruta, comer inteira, não o suco. A Ana diz assim, o meu filho tem muita dor de cabeça e febre. Seria por conta dos sucos que nós adquirimos em casa? É muito provável. O seu filhinho toma suco, toma refrigerante, é ácido contra a mucosa, contra o epitélio da garganta, origina feridinhas que ninguém está vendo, mas as bactérias entram por as feridinhas. O epitélio da garganta tem que ser íntegro para não ser permeável às feridas. Se você parar de dar suco, parar de dar refrigerante, dar água e frutas inteiras, muito provavelmente ele vai deixar de ter dor de garganta, vai deixar de ter febre. Que beleza. Doutor Sidney, vamos dar agora os seus contatos. Olha, o livro Oncologia Nutricional, ele tem alimentação para prevenção do câncer e tem outra alimentação para a regressão do câncer. Oncologia Nutricional. É só telefonar em horário comercial. Aqui em São Paulo é feriado na segunda-feira. Então, a partir de terça-feira, no telefone 11 2950 5044. Vou repetir. 11 2950 5044. A secretária explica como adquirir o livro Oncologia Nutricional e ela manda pelo correio. Tá certo. Muito bom. Dr. Sidney Federman, essa maravilha de pessoa, esse homem que é realmente um presente de Deus para a nossa vida. Os seus livros, o último livro agora você pode adquirir pelo telefone 011 São Paulo, 2950-5044. Segunda-feira é feriado, então você liga na terça para adquirir o seu livro e eles vão enviar para você pelo correio, tá certo? Dr. Sidney, não tenho palavras para agradecer. A sua presença aqui com a gente sempre é muito importante. Eu quero que o senhor saiba que os nossos programas estão sempre à sua disposição e eu quero agradecer esse tempo que o senhor nos deu, que o senhor nos ofereceu, tão precioso, tá bom? Muito obrigado, Judé. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando muito e eu quero o senhor aqui mais vezes para nós falarmos do mesmo assunto, porque quanto mais for falado, mais pessoas poderão ser curadas e evitar essas doenças tão terríveis. Obrigada, Dr. Sidney. Um grande abraço, que Deus abençoe. Queridos ouvintes,
uma semana linda e sábado que vem estaremos aqui ao meio-dia, em pontinho, num oferecimento de Alcel Pro Saúde, sempre com você. Até lá, um abração, bom fim de semana. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.